noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Controladoria Geral da União vai investigar a atuação de servidores públicos no caso das joias que o governo Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita. Advogados desistem de fazer a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele está preso por suposta omissão durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Após morte, torcidas organizadas do Flamengo são banidas dos estádios do Rio de Janeiro por 90 dias. PM admite falha no policiamento durante o clássico. Governo de São Paulo anuncia repasse de mais de 46 milhões de reais para municípios reforçarem imunização e inaugura primeiro museu da América Latina dedicado à vacina. Os casos de dengue dispararam no Rio de Janeiro neste ano. Em apenas uma semana, o aumento foi de 600%. Fraqueza, mal-estar, dor de cabeça. Foram os sintomas que a dançarina Renata Frisson teve há cerca de 10 dias. Preocupada, ela procurou o hospital e recebeu o diagnóstico. Estava com dengue. Eu tive sintomas assim muito fortes que eu nunca havia sentido, tipo assim, ao ponto de eu não conseguir ficar sentada. Eu chegava no hospital, eu quase deitei no chão, porque eu não tinha força no meu corpo. Renata mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a região mais afetada pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo o boletim do Observatório Epidemiológico da cidade, a situação é alarmante. Em apenas uma semana, o número de casos na cidade saltou de 1.529 para 1.858. Na semana anterior, foram 189 diagnósticos de dengue, contra 22 no mesmo período do ano passado. Um aumento de 600%. Uma das explicações para o aumento de casos é o tipo de vírus em circulação na cidade. Atualmente, 2 dos 4 tipos circulam no Rio de Janeiro, mas o predominante é o do tipo 2, que não aparecia desde 2008. Quando nós temos o mesmo vírus circulando há vários anos, a tendência do número de casos é observar-se uma queda. E aí, quando surge um vírus que muito tempo não se circulava, ele encontra uma população menos imune e, consequentemente, o número de casos se eleva. Enquanto a vacina contra a dengue não é disponibilizada, a única forma de evitar a doença é prevenir, eliminando os possíveis criadouros do mosquito, que é doméstico e diurno. A Secretaria Municipal de Saúde informou que também vem realizando ações de prevenção na cidade e que até fevereiro havia vistoriado mais de 1,5 milhão de imóveis para tentar controlar os focos do mosquito, com eliminação ou tratamento de 240 mil recipientes que poderiam servir de criadouro. 80% dos focos estão dentro das residências. Se cada um conseguir tirar 10 minutos da sua semana para procurar possíveis focos, como água parada, garrafas abertas, caixa d'água destampadas na sua casa, com certeza nós vamos conseguir reduzir esses casos de dengue na cidade. E foi inaugurado hoje em São Paulo o primeiro Museu da Vacina da América Latina. O local faz parte do Parque da Ciência do Instituto Butantan e será aberto ao público a partir de amanhã. Acompanhado do secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou do lançamento da campanha Vacina Sem Dúvidas. Está hoje aqui celebrando o início de uma campanha de vacinação, a efetivação do Plano Nacional de Imunização, que é algo que congrega governo federal, governo estadual, os governos municipais. Significa celebrar, significa homenagear o esforço de muitos que nos antecederam, que enfrentaram guerras contra notícias falsas e que fizeram com que doenças acabassem saindo da nossa existência. E a gente não pode permitir que essas doenças voltem. O evento foi realizado no Boulevard do Parque da Ciência, aqui no Instituto Butantan, onde também foi inaugurado, nesta terça-feira, o primeiro Museu da Vacina da América Latina. Aqui dentro, o visitante vai poder conhecer cada etapa de como se produz uma vacina. Tudo isso de forma interativa e tecnológica. Essa parte interativa é muito interessante, sobretudo para as crianças, que eu acho que precisam ter essa cultura da vacina, que é super importante. Vacina salva. O secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva, disse que já a partir da próxima semana, a pasta vai mandar recursos para os municípios para aprimorar as ações de divulgação da vacinação. A meta é atingir uma cobertura vacinal acima dos 90%.
nós estamos montando toda a estrutura necessária, logística, para termos vacina em todos os municípios do estado de São Paulo disponíveis à sociedade. E mais do que isso, estamos também viabilizando 46,6 milhões, governador, R$1 por habitante para cada município, para estarmos ajudando economicamente os municípios nessa grande mobilização que nós queremos ter nas próximas semanas. Tarcísio ainda disse que vai trabalhar para garantir mais transparência nas ações do governo do estado. Observe que a gente agora está estruturando a Controladoria Geral do Estado, que é algo que vai tornar efetividade. Ela vai reproduzir em alguma medida a estrutura da Controladoria Geral da União, então nós vamos ter uma área dedicada ao controle interno, uma área dedicada ao controle, à prevenção, ao combate à corrupção, uma área de ouvidoria e uma área de corregedoria. A Anvisa suspendeu temporariamente o uso emergencial do medicamento Evusheld contra as variantes da Covid-19. A agência autorizou a utilização da substância em fevereiro do ano passado, com indicação e tratamento de casos leves a moderados para pacientes com alto risco de progressão e agravamento da doença. A medida pode ser revista caso sejam apresentados dados que comprovem a eficácia do medicamento. O presidente Lula deve anunciar amanhã um pacote de medidas para garantir mais direitos às mulheres. Vamos ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde está a repórter Bessi Cavalcante, saber mais sobre essas medidas, né, Bessi? Boa noite para você. Medidas muito bem-vindas. Você pode adiantar algumas delas para a gente, por favor? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos. Exatamente, 25 medidas devem ser anunciadas pelo governo e essas medidas envolvem segurança, saúde e mercado de trabalho. Uma dessas ações foi antecipada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, na semana passada e visa criar mecanismos para impedir que as mulheres ganhem salários menores que os dos homens quando exercerem as mesmas funções. A legislação trabalhista já protege a mulher nesse sentido, mas esse projeto deve criar normas para garantir que a lei seja cumprida. Esse projeto deve ser enviado na sequência para o Congresso Nacional. O presidente também deve anunciar a liberação de recursos para projetos de prevenção à violência e geração de trabalho e renda para mulheres em vulnerabilidade social. Outro programa em destaque é o da dignidade menstrual. A falta de absorventes, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, já impediu que 4 milhões de meninas deixassem de ir à escola por falta desse item básico durante o período menstrual. O anúncio das medidas, de todas essas medidas que eu falei, entre outras, está marcado para uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto amanhã, por volta das 11 horas da manhã. Mas as homenagens às mulheres, elas seguem, porque a primeira-dama, Janja da Silva, anunciou por meio de uma rede social uma programação intensa para marcar o 8 de março. E entre essa programação, ela convidou as pessoas para lives, exibição de filmes e outras agendas sobre o Dia da Mulher. Amanda e Augusto. Obrigada, Bessi. A luta pela igualdade de gênero e protagonismo feminino são caros ao governo Lula. Não só pela atualidade e pertinência dos temas, mas para marcar uma distinção em relação ao governo de Jair Bolsonaro, em que nós, mulheres, fomos vítimas constantes de machismo e misoginia. 8 de março não deve ser lembrado apenas como um dia de flores ou comemoração, mas sim de luta por direitos iguais aos dos homens na sociedade, no trabalho, na equiparação salarial. Muitas vezes, a igualdade entre homens e mulheres se dá apenas na esfera formal, na letra fria da lei, mas não na prática, no dia a dia. É o que o Rede TV News vai mostrar amanhã em uma série de reportagens especiais para marcar o Dia Internacional da Mulher. Voltamos em apenas 30 segundos. 3 pessoas foram presas hoje no interior de Minas Gerais durante a 7ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Federal em 3 cidades do sul de Minas. Kennedy Alves foi preso em Alpinópolis. Ele gravou e publicou um vídeo durante a invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal.
As outras 2 prisões foram realizadas em Areado. Edgar Miguel, conhecido como Miguel da Laranja, é esse que aparece no vídeo feito por ele mesmo no momento em que invadia o Congresso Nacional. Tá tudo tomado. A empresária Aline Cristina Monteiro Roque também foi detida. Ela publicou vídeos nas redes sociais durante os atos de vandalismo. Foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão em Passos e em Curitiba, no Paraná. Entre os alvos estão empresas de ônibus que transportaram bolsonaristas até Brasília. Nós não tivemos retorno da defesa dos 3 presos durante a operação. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a ida do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, à CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta quinta-feira. Na decisão, o ministro afirma que o ex-secretário poderá ficar em silêncio se quiser e que ele somente poderá ser levado à comissão se concordar, já que o Supremo declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas. Anderson Torres é investigado por suposta omissão no caso dos ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília e também por uma minuta golpista encontrada na casa dele poucos dias depois. Hoje, 11 advogados do ex-secretário comunicaram ao STF a renúncia à defesa de Torres. O motivo da desistência não foi informado. Apenas o advogado Rodrigo Rocco permanece representando o ex-secretário do Distrito Federal. Além da Polícia Federal, a Controladoria Geral da União vai apurar a entrada no país das joias doadas pelo governo da Arábia Saudita destinadas à família Bolsonaro. A Controladoria Geral da União entrou no caso por causa da complexidade da apuração e porque há o envolvimento de autoridades e de servidores públicos de mais de um órgão federal. A investigação da CGU não tem caráter punitivo. Ela irá analisar a conduta de servidores públicos no caso e normalmente resulta em arquivamento, quando não há indícios de que houve infração administrativa. Mas também pode virar um processo administrativo disciplinar ou um termo de ajustamento de conduta. E a Polícia Federal definiu que a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários da Superintendência de São Paulo vai conduzir a investigação sobre o caso. A apuração foi aberta por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O inquérito vai tramitar em sigilo e vai ter inicialmente um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado se for necessário. Começou agora há pouco no Tribunal Superior Eleitoral a entrega da medalha da Ordem do Mérito Assis Brasil. O homenageado é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. O repórter Igor Damasceno acompanha a cerimônia e tem os detalhes, as informações. Bom, Igor, boa noite. O presidente Lula também está presente nessa cerimônia, nessa homenagem a Rodrigo Pacheco, não é isso? Exatamente isso, Amanda. Boa noite para você, também para o Augusto e a todos que nos acompanham aqui no nosso Rede TV News. Olha, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, acaba de receber a medalha da Ordem do Mérito Assis Brasil no grau Gran Cruz, considerada a mais alta da ordem. Quem entregou a condecoração para o presidente do Senado Federal foi o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco foi condecorado justamente porque ele prestou serviços durante o processo eleitoral de outubro do ano passado. Como você bem disse, Amanda, o presidente Lula está nessa cerimônia que começou por volta das 7h30 da noite, daqui a pouquinho. E olha, outras autoridades também estão presentes aqui, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, também a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O plenário do TSE está lotado. Como eu disse, Rodrigo Pacheco foi condecorado por causa dos serviços prestados em outubro do ano passado. Na verdade, assim que acabou o segundo turno das eleições, o vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, já havia dito que Rodrigo Pacheco iria ser condecorado e homenageado aqui no plenário do tribunal. Isso porque, segundo Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco sempre combateu as fake news
contra o processo eleitoral e porque os pronunciamentos dele sempre foram a favor da credibilidade e confiabilidade das urnas eletrônicas. Então o TSE está com o plenário lotado e a expectativa é que Rodrigo Pacheco suba na tribuna a qualquer momento para fazer um discurso de agradecimento à honraria que está recebendo aqui no TSE. A gente vai seguir acompanhando e eu posso voltar com novidades. Igor Damasceno de Brasília para o Rede TV News. Perfeito, obrigado, Igor. A perícia do Ceará concluiu que a vereadora de Juazeiro do Norte, Yane Brena, e o namorado dela morreram por asfixia. A principal linha de investigação do crime é feminicídio seguido de suicídio. A vereadora Yane Brena e o namorado Rickson Pinto foram encontrados mortos na casa onde moravam na última sexta-feira em Juazeiro do Norte, no Ceará. Que as políticas públicas sejam mais fortes em relação à questão do enfrentamento ao feminicídio. Nós hoje no Cariri já temos mais de 12 feminicídios só este ano. E essa semana, culminou com o feminicídio da nossa vereadora. O laudo pericial indicou que Yane Brena tinha unhas quebradas, além de ferimentos no pescoço e abdômen. Um cabo de TV foi usado no crime. Segundo policiais envolvidos no caso, o namorado teria esganado a vereadora, forjado um suicídio e tirado a própria vida em seguida. 20 pessoas prestaram depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, que apura o caso. A polícia investiga se Yane tentava terminar o relacionamento com Rickson nos últimos dias. O casal estava junto desde 2020. A jovem era médica, vereadora eleita pelo PL e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Estou processando essas informações, por conta que eu era o segundo suplente da nossa chapa do PL. Então teve a perda do saudoso Gui Cruz, que era o primeiro suplente, e agora com essa tragédia ocorrida aí no dia de ontem, nós estamos aqui nessa missão. Voltamos em 30 segundos. A Prefeitura de São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde mais de 60 pessoas morreram por causa das chuvas, já tentou desocupar áreas de risco, mas alega que não conseguiu realocar essas famílias por pressão dos moradores que vivem em casas luxuosas. A associação desses moradores nega. O palco da disputa que você vai ver a seguir na reportagem é uma das praias mais famosas do litoral paulista, Maresias. A tragédia que aconteceu em São Sebastião, por causa da chuva intensa durante o carnaval, deixou milhares de desabrigados e matou 65 pessoas. Uma tragédia anunciada devido às inúmeras construções irregulares em áreas de risco. Um problema que o Ministério Público já havia informado à Prefeitura da cidade. Na Vila do Saí, onde ocorreu a maioria das mortes, o alerta de perigo foi feito pelo MP, em ação contra a Prefeitura, cobrando a regularização da área. Embora a ação seja de 2021, a discussão para a regularização fundiária de locais como a Vila Saí se arrasta há anos. Em Maresias, não houve mortes, mas diversas ruas ficaram inundadas. Algumas casas também ficaram cheias d'água. Primeira vez que a água entra aqui dentro do meu quarto. Nessa região, a administração atual tentou construir casas populares, mas foi impedida. A prefeitura preparou um projeto para a construção de moradias aqui em Maresias, mas, segundo o prefeito de São Sebastião, a obra nem chegou a ser levantada porque um grupo de moradores foi contra. Segundo o prefeito, eles alegaram que a construção de moradias populares levaria à desvalorização de imóveis de luxo aqui no bairro. As áreas foram desapropriadas, os projetos foram feitos, as empresas foram licitadas que iriam construir essas residências, mas infelizmente nós tivemos esse problema
que foi oriundo aí de uma movimentação popular não querendo, número 1, segundo documentos que eles mesmos apresentaram, a desvalorização imobiliária do local. Segundo, foi feita uma falsa alegação de transbordo de habitantes de um bairro para o outro. Um grupo de moradores se reuniu na SOMAR, a Associação Amigos da Praia de Maresias, e realizou uma assembleia para debater o projeto. Em seguida, entrou na justiça contra a iniciativa. Procurada pela produção do Rede TV News, a associação não quis gravar entrevista, mas respondeu por meio de uma nota. Segundo a associação, eles não são e nunca foram contra a construção de conjunto habitacional no bairro, mas se posicionou contra o projeto apontando a falta de infraestrutura mínima, visto a defasagem na saúde, escolas completamente saturadas, transporte público precário e ainda a falta completa de saneamento básico. Sobre o financiamento da obra, a Caixa, também em nota, afirmou que em janeiro de 2020 foi consultada pela Prefeitura de São Sebastião quanto à disponibilidade orçamentária para a construção de conjuntos habitacionais, mas que, na ocasião, não havia verba prevista pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para moradias que atendessem a famílias da faixa 1, que é a de menor renda. Na última década, a população de São Sebastião aumentou em 23,9%, segundo o IBGE. Atualmente, a cidade tem cerca de 25 mil pessoas que vivem em condições precárias e em áreas de risco. Após a tragédia no litoral norte, o governo paulista anunciou que vai construir moradias populares em Maresias, na Topolândia e na Vila Saí, um dos locais mais castigados pela chuva. Eu transferi 6 áreas que foram desapropriadas para o governo do estado para que sejam iniciadas as obras para receber as casas de passagem no primeiro momento e, ato contínuo, as casas definitivas para os moradores. A Márcia, que vive em Maresias desde que nasceu, aprova a construção de lugares mais seguros e adequados para morar. Todo mundo tem direito a um lugar melhor, né? Vamos ter fé e acreditar que daqui para frente vai ser melhor. O governo de Pernambuco anunciou medidas para tentar conter os ataques de tubarão. A repórter Caroline Fernandes tem mais informações. Oi, Carol, boa noite. Que medidas são essas? Olá, Amanda, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que acompanha o Rede TV News. Pois é, Amanda, diante dos ataques de tubarão ocorridos nas últimas 2 semanas aqui em Pernambuco, a governadora do estado, Raquel Lira, anunciou que vai retomar os acordos de cooperação técnica e científica junto às universidades públicas para o desenvolvimento de estudos sobre o comportamento dos tubarões junto ao CEMIT, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. Raquel Lira anunciou ainda que ações de curtíssimo, curto, médio e longo prazo também serão efetivadas. Entre elas, a realização de um concurso público para ampliação do quadro de bombeiros e salva-vidas no litoral de Pernambuco. Essas medidas foram anunciadas durante encontro no Palácio do Campo das Princesas com 14 prefeitos da região metropolitana do Recife. Também participaram deste encontro reitores das universidades Federal de Pernambuco, Federal Rural e Universidade de Pernambuco. Os 2 casos mais recentes de acidentes com tubarões ocorreram no último domingo e ontem. Ontem, uma adolescente de 15 anos foi mordida no braço esquerdo e teve um membro amputado. Já no último domingo, a vítima foi um adolescente de 14 anos que teve a perna amputada depois de levar uma mordida do tubarão. Os 2 casos ocorreram na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Os 2 jovens continuam internados com quadro de saúde estável. Desde 1992, Pernambuco já registrou 77 ocorrências de acidentes com tubarões. 26 pessoas morreram. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas 2 plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com/noticiasredetv ou então facebook.com/noticiasredetv. Muito bem, o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E amanhã, 7h30 da noite, estamos de volta e contamos com você. E lembre, com aquelas reportagens especiais do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Esperamos você. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.